Olá, nossos cumprimentos aos telespectadores da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 da ABTV. Aqui no plenário do Poder Legislativo, onde nós estamos utilizando como o cenário aqui do Fala Vereador, estamos recebendo o parlamentar Marcos da Rosa. Um prazer tê-lo conosco, vereador. Prazer é todo meu. Muito bom sempre poder estar aqui e falar do nosso trabalho à comunidade. Bom, vereador Marcos da Rosa, que tem uma atuação muito grande aqui no parlamento, principalmente como vice-presidente da casa. Como está sendo aí esse trabalho junto ao presidente do Poder Legislativo? Então, foi muito bom para mim, nos 2 primeiros anos de mandato, fazer parte da mesa diretora como primeiro secretário, onde adquiri mais experiência, mais conhecimento do regimento interno, de toda a tramitação aqui, de todos os projetos de lei, todo o regimento interno e os trâmites normais aqui na Câmara Municipal. E agora, nos 2 últimos anos, como vice-presidente, repito, com mais experiência, conhecendo melhor todos os trâmites da Câmara, poder servir mais a comunidade. Importante essa questão da atuação junto à comunidade, que eu diria que é um ponto forte do nosso exercício parlamentar, da nossa função parlamentar, o corpo a corpo com a comunidade, sempre atendendo aos chamados. Nós não damos conta até mesmo, né? Sempre fica pendente de um dia para o outro algumas agendas, porque as pessoas nos chamam em todos os bairros da cidade, reivindicando melhorias, enfim. É importante porque o vereador é este elo entre a comunidade e o poder público, entre o executivo, para poder levar melhorias à comunidade. Vereador Marcos da Rosa, além da função, lógico, como parlamentar, e a gente vai falar mais sobre esse trabalho junto da comunidade, como parlamentar, como vice-presidente da casa, e o senhor também está assumindo aí a Comissão de Finanças, como vice-presidente também da Comissão de Finanças, uma das mais importantes comissões legislativas aqui do Parlamento. Exatamente, porque todos os projetos de lei passam pela Comissão de Finanças, onde são analisadas as questões financeiras. Vem um projeto, às vezes, mas ele não aponta de onde vem o recurso. E até para toda análise, e aqui na Câmara nós temos a diretoria financeira, que sempre também nos dá o respaldo, um parecer técnico, e essa comissão realmente é muito importante. E fico muito feliz novamente, porque eu já era presidente, fui presidente desta comissão, e agora como vice-presidente, para continuar dando uma atenção especial à parte financeira da Câmara Municipal. Bom, vereador, vamos falar do trabalho do parlamentar. A gente percebe que um dos gabinetes bastante atuantes aqui na Casa do Povo é justamente o seu. As pessoas procuram muito o vereador Marcos da Rosa, e isso também é fruto desse trabalho que o senhor faz diretamente na comunidade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho quais os anseios das pessoas, o que as pessoas procuram do vereador Marcos da Rosa como parlamentar. Marcão, eu lembro desde a primeira vez do primeiro programa Fala Vereador, que eu tive a oportunidade de participar, eu falei que quando cheguei aqui, nesta casa, sendo o vereador mais votado, a expectativa da comunidade, da população era grande. E esta minha atuação, não a minha atuação, mas do nosso gabinete, da nossa equipe, a nossa atuação junto à comunidade, nos rendeu também o reconhecimento do nosso trabalho. No primeiro ano, nós fomos eleitos pelo Instituto Tiradentes, o vereador mais atuante da cidade. No segundo ano, o vereador destaque, justamente porque nós começamos cedo e terminamos tarde. Nós atendemos o chamado da comunidade, nós nunca deixamos ninguém sem resposta, nós não costumamos prometer o que nós não podemos cumprir, por conhecer também a função do parlamentar, as limitações do parlamentar, o que ele pode e o que ele não pode fazer, o que é de competência dele e o que é de competência do executivo. Então, nós sempre esclarecemos a comunidade e, às vezes, até mesmo sem conseguir resolver o problema, a comunidade fica satisfeita, porque nós damos os encaminhamentos corretos, nós falamos a verdade, e isso só aumenta a credibilidade e o respeito, que é o que está faltando hoje, né, Marcão, com a classe política, e é muito importante esse reconhecimento da comunidade. Aquilo que o senhor falou, né? É difícil dizer não, né? Dói dizer não, mas é importante que se diga a verdade às pessoas, né? Exatamente, eu gosto muito de uma frase que diz que é muito melhor falar a verdade, porque pode doer, mas dói uma vez só, do que falar a mentira, ficar enganando as pessoas e elas ficarem
contrariadas, ficarem machucadas para o resto da vida. Então, falar a verdade é muito importante, mas é claro, nunca deixando de lutar, nunca deixando de correr atrás dos objetivos da comunidade. Já teve casos de nós falarmos que realmente era uma questão difícil, como uma pavimentação de uma rua, mas fazendo os encaminhamentos, organizando a comunidade, porque ela é participante, por exemplo, na lei do mutirão, que a comunidade participa, às vezes a comunidade espera que o poder público faça tudo, mas orientando a comunidade, sendo esse mediador, fazendo com que ela se organize, correndo atrás dos objetivos, a gente consegue cumprir a nossa missão e levar uma conquista para a comunidade. Vereador, uma das suas grandes lutas aqui no parlamento, justamente reivindicando junto ao Executivo, justamente a pavimentação asfáltica da rua Gustavo Zimmermann. Faltava ali pelo menos 1.500 metros a serem pavimentados, uma rua que começou há muitos anos a sua pavimentação e que restava ali esses 1.500 metros, e o senhor utilizou muito a tribuna desta casa para pedir essa pavimentação. Parece que agora isso está acontecendo, não é? Exatamente, é muito gratificante poder falar desse assunto, Marcão, além da Gustavo Zimmermann, também a professora Jacob Neichen, também uma rua da região da Itopava Central, duas ruas que, inclusive, junto com outros vereadores, nós fazemos parte da comissão que acompanha estas obras. Então, é verdade, nós conversamos muitas vezes com o secretário de obras, com o prefeito Napoleão Bernardes, que assumiram o compromisso conosco de continuarem, de darem andamento a esta obra tão importante. É inadmissível que hoje qualquer rua da nossa cidade tenha os extremos pavimentados e o meio sem a pavimentação. Era o que estava acontecendo na Gustavo Zimmermann, que nós estamos vencendo essa etapa, já estão colocando a camada asfáltica, é muito importante também, porque eles estão fazendo um alargamento da via para fazer com ciclofaixa. Então, uma obra bem planejada, uma obra que vai deixar a comunidade satisfeita, além de ficar livre do pó e da lama, ter uma infraestrutura adequada tanto para o pedestre, o ciclista e os automóveis. A Jacob Neichen também passou por problemas, a obra teve início, parou, né? E o senhor reivindicou na tribuna, né? Chamou a atenção do Executivo muitas vezes por essa pavimentação e agora foi retomada também, não é mesmo? Exatamente. Infelizmente, algumas empresas ganham licitação e vão fazer a obra e não conseguem fazer. Às vezes enfrentam problemas financeiros, enfim, e este fato estava acontecendo lá na rua Professor Jacob Neichen, e nós sempre, semanalmente, junto com outros parlamentares também, secretário de obras, técnicos, engenheiros, fazendo sempre, quase que semanalmente, reuniões, cobrando da empresa que ganhou a licitação que desse continuidade na obra, e graças a Deus a obra está andando e nós esperamos que ela esteja concluída em breve. Bom, como é que está a situação da Gustavo Zimmermann? O senhor há muito tempo estava reivindicando ali uma solução para um problema grave ali na confluência da Gustavo Zimmermann, né? A instalação de um semáforo ali naquela região. Esse semáforo estava para ser colocado, estava para ser instalado, já estava funcionando, como é que está? Exatamente. Eu lembro que eu fiz até mesmo com a TV Legislativa uma matéria, levamos o secretário de Planejamento, o ex-secretário, que era o Alexandre Gevaer, outros técnicos do planejamento, o Dirk, que é engenheiro de tráfego, fomos até o local. Por quê? Porque aquela comunidade da região norte da cidade, especialmente as pessoas que usam a Gustavo Zimmermann, a Guilherme Scharf, também a Dr. Pedro Zimmermann, sabem do congestionamento, porque o tráfego de veículos é constante, é uma região que cresceu muito, muitos prédios construídos, muitas empresas construídas, portanto o aumento da população foi muito grande, muito expressivo, e a infraestrutura não acompanhou. Então, enquanto nós aguardamos as grandes obras, por exemplo, o prolongamento da via expressa, que vai trazer um benefício muito grande para aquela população, enquanto nós aguardamos estas grandes obras, nós precisamos que sejam executadas as pequenas obras, mas de forma inteligente, como a que foi objeto dessa nossa conquista, que foi a instalação deste semáforo naquela ligação da Guilherme Scharf, que é a rua que vai para o Fidelis, e a Gustavo Zimmermann, que é a margem esquerda, inclusive uma ampliação do ângulo de conversão entre essas duas ruas, que está dando vazão ao trânsito. A comunidade, inclusive, tem recebido muitos agradecimentos, porque a comunidade, é claro, não é a solução definitiva. Eu repito, o que nós precisamos são as grandes obras, precisamos das grandes obras, novas vias, prolongamento da via expressa, a duplicação da própria rua
Gustavo Zimmermann, da Pedro Zimmermann, desculpa, mas enquanto isso nós precisamos dessas pequenas obras que trazem melhoria para a comunidade. Vereador Marcos da Rosa, o senhor apresentou um projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores que trata aí de fixação de placas informativas em estabelecimentos comerciais que não aceitam aí cheques ou cartões de crédito, cartões de débito. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse seu projeto. Marcão, a maioria dos projetos que nós apresentamos aqui na Câmara são objeto de sugestões dos nossos eleitores, da comunidade. Eu recebi de uma pessoa, de um munícipe, que ele foi em um posto de gasolina, de combustível, foi abastecer o veículo e quando estava abastecendo ele perguntou, vocês aceitam cartão de crédito? Ele disse, não, nós não aceitamos cartão de crédito aqui. Então, é uma situação constrangedora. Inclusive, em outras cidades, já São Paulo, cidades do estado de São Paulo, já existe também esta lei, que esses estabelecimentos comerciais, eles devem fixar em local visível a informação de que esse estabelecimento aceita ou não cartão de crédito ou cartão de débito. Interessante que quando eu estava apresentando esse projeto aqui na Procuradoria, o procurador, seu Euclides, falou o seguinte, ele disse que já foi inclusive em algum estabelecimento que eles não aceitavam dinheiro, só aceitavam cartões. Por quê? Porque eles não ficavam com o dinheiro ali por causa dos assaltos. Então é muito importante, independente que aceitem o dinheiro ou os cartões, que possa estar fixado nestes locais a informação de que o estabelecimento aceita ou não o cartão de crédito. Porque imagina se a gente vai em um posto de gasolina, completa o tanque e chega na hora de pagar, a gente não tem dinheiro, vai pagar com o cartão e se eles não aceitam o cartão é uma situação constrangedora. Então, amparado pelo direito do consumidor, nós entramos com esse projeto de lei, está tramitando aqui na casa, esperamos que esteja aprovado para dar cada vez mais qualidade de vida à população. Este projeto está na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça nesse momento? Como é que está? Isso, está na CCJ, logo em seguida, passando pela CCJ, vai para a comissão da qual eu sou vice-presidente, que é a Comissão de Finanças. A ideia é regulamentar. Quem usa cartão, quem aceita, né, quem não usa cartão, quem não aceita, né, cheque, né, coloca uma plaquinha, né, bem visível. Essa é essa a regulamentação desse projeto? Exatamente, porque o consumidor, ele que usa, que costuma usar o cartão de crédito, ele já não vai naquele posto que ele sabe que não aceita o cartão de crédito. Vereador, o senhor apresentou um projeto que trata aí da gratuidade no transporte coletivo urbano aqui da cidade de Blumenau aos professores da rede municipal. Eu quero falar sobre esse seu projeto no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Marcos da Rosa, do Democratas. É um minuto só, a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa sociedade com os nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo no programa de hoje o vereador Marcos da Rosa, do Democratas. Vereador, no final do bloco passado, questionamento sobre um projeto de lei de sua autoria, que está em trâmite aqui no Poder Legislativo, que trata, de certa forma, até de um assunto polêmico, da gratuidade do transporte coletivo aos professores da rede pública municipal. O senhor quer que os professores municipais não paguem mais o ônibus de transporte coletivo, é isso? Exatamente. Nós ouvimos discursos de vários políticos em várias esferas, e não somente de políticos, mas em todos os meios, na própria mídia, vários instrumentos de mídia, enfim, as pessoas falando sobre a educação, da importância do professor na formação de todas as outras profissões. Então, não pode ficar só no discurso, nós devemos também criar mecanismos de apoio, de incentivo aos professores. Eu não falo de motivação, né? Porque o que motiva o professor a lecionar, a ensinar as pessoas,
não é quem sabe até mesmo um incentivo como esse, e sim a vocação. Ele é vocacionado, ele faz aquilo porque ama, porque gosta, porque é vocacionado, mas ele também precisa ser incentivado. E eu acredito que se nós conseguirmos a gratuidade no transporte público coletivo para os professores da rede pública de ensino, é um ganho, é um incentivo e eles merecem muito mais do que isso, mas já é um passo e nós esperamos ter o apoio dos nossos colegas parlamentares para termos aprovado este importante projeto. Vereador, e o senhor acredita que isso não deverá onerar aí para quem paga o transporte coletivo hoje? Eu acredito que não, porque nós temos para cada professor cerca de 30 até mais alunos. Hoje há uma reivindicação no Brasil, no âmbito federal até mesmo, organizações, pessoas pedindo, solicitando o passe livre para todo mundo. É claro que a gente entende que hoje os municípios, com a economia achatada, não conseguem, cada vez menos recurso que vem do governo federal, do governo do estado, os municípios não têm condições de arcar com uma demanda tão grande. Mas para os professores, que não é um grande número, eu acho que não é nada demais conseguirmos, como um incentivo para os professores que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso apoio e até mesmo, Marcão, um incentivo para que eles usem o transporte coletivo. Hoje nós temos o problema de mobilidade urbana também na nossa cidade, que é quase uma metrópole, uma grande cidade, e o incentivo do uso do transporte público coletivo vem a calhar. Vereador Marcos da Rosa, o senhor também apresentou um projeto muito interessante, projeto que institui a Semana Municipal de Incentivo ao Uso Sustentável da Água aqui no município. Estamos vivendo momentos difíceis e a educação é fundamental, né? Exatamente. Nós estamos estudando bastante sobre esse assunto, sobre o uso sustentável da água, estudando algumas possibilidades de propostas, até mesmo de projeto de lei, para beneficiar pessoas que fazem uso sustentável, consciente da água. E esta foi uma ideia de criar esta semana para que as pessoas se conscientizem. Hoje as grandes cidades do nosso país, especialmente na região sudeste, sofrem com a falta d'água. A água é o bem maior do século. Não adianta as pessoas se absterem, as pessoas ficarem alheias a esse debate, a essa discussão, porque todos nós somos responsáveis pelo uso consciente, pelo uso sustentável. Então, é uma oportunidade, criando essa semana, de todas as entidades, o próprio SAMAI, todas as secretarias estarem envolvidas, a Secretaria de Educação, principalmente, e nós debatermos esse assunto, nós criarmos até mesmo mecanismos para que o uso sustentável da água seja aplicado por todo o cidadão. Nós, falando nesse assunto, nós acompanhamos sempre o trabalho do SAMAI, que está sendo revitalizado, muito investimento, cerca de 25 milhões de reais estão sendo investidos e pleiteados pelo SAMAI para que sejam investidos, projetos sendo desenvolvidos para a gente cuidar desse nosso bem. Nós temos, eu costumo dizer, dois grandes patrimônios na nossa cidade. Primeiro a sua gente, o seu povo, o nosso povo, a nossa gente. E depois nós temos o nosso rio, a nossa água, o nosso SAMAI. Nós temos que preservar, nós temos que cuidar muito desse nosso bem, desse nosso recurso natural, para que não venhamos a sofrer no curto espaço de tempo, como tem sofrido hoje as grandes cidades do nosso país. Bom, vereador, o senhor, como é que é a regulamentação deste projeto em especial? Na verdade, ele só estabelece uma semana de conscientização, porque a educação, a informação é fundamental. E muitas pessoas, elas precisam, elas querem contribuir, mas não sabem como. E nós estamos criando um mecanismo para que a informação, que a educação chegue até as pessoas com relação ao uso consciente da água. Existe uma outra proposição também que o senhor apresentou aqui na casa, estabelece requisitos aí de regularização de edificações religiosas de qualquer culto construída e em funcionamento no município de Blumenau. O que é esta regulamentação do senhor? O que é essa proposição do senhor? Nós fomos buscar um modelo em Joinville, na cidade de Joinville, já foi aprovado esse projeto de lei e está sendo colocado em prática e muitos templos religiosos estão sendo regularizados. Por se tratar de uma área de interesse social, de interesse público, a igreja que presta um trabalho fundamental, é de conhecimento de todos o nosso envolvimento, o nosso compromisso com as igrejas, com a família
né? E nós procuramos criar esse mecanismo, porque muitas igrejas hoje, por exemplo, já estão construídas há mais de 20, 30 anos, 50 anos, e as leis urbanísticas foram mudando. E não é justo que uma igreja que já esteja construída há 30 ou há 50 anos, ou até mesmo há 10 anos, e ela não possa mais ser regularizada porque ela não obedece um recuo o recuo necessário para aquele zoneamento, o recuo da rua que passa na frente. Então, com a aprovação desta lei, o templo vai poder ser regularizado da forma em que ele está. Se ele tem 10 metros de recuo da rua, enfim, como ele se encontra, ele vai ser regularizado. É lógico, não desprezando aqui a questão do Corpo de Bombeiros, que daí já é uma questão de segurança, as demais questões ambientais, todas as regras ambientais estas serão observadas, mas tudo aquilo que o município, a exemplo de Joinville, pode abrir mão para beneficiar os templos religiosos, independente de qual seja a religião. Em Joinville nós temos igrejas católicas, igrejas da Assembleia de Deus e de outras também denominações que estão sendo regularizadas. Com isso toda a comunidade ganha, porque a igreja, ela faz um papel fundamental na sociedade. Aquilo que o poder público não consegue fazer, aquilo que muitas entidades organizadas não conseguem fazer, a igreja faz. Ela pega um cidadão que está com um comportamento equivocado e faz com que essa pessoa seja reinserida na sociedade, que essa pessoa volte para a sua família, que essa pessoa tenha o caráter mudado, transformado, porque nós acreditamos que através da Bíblia Sagrada as pessoas podem ter as suas vidas transformadas. Vereador, e como é que está o trâmite deste projeto aqui na casa? Na verdade, nós estamos fazendo isso em parceria com a mesa diretora, com o vereador Mário Hildebrand, com outras pessoas de outras igrejas, com líderes religiosos, com o próprio procurador do município, com o próprio prefeito. Estamos construindo este projeto a 4 mãos e nós apresentamos como anteprojeto, já apresentamos, Marcão, um anteprojeto com uma indicação e vamos nos sentar novamente para conversar, para observar o que já foi apresentado e o que ainda pode ser melhorado. E nós temos o prazo de 15 dias, nós passamos este prazo na última reunião que tivemos com o procurador do município, com o Júlio, eu e o vereador presidente, Mário Hildebrand, conversamos com ele. Ele tem ali o prazo de 15 dias para apresentar algumas sugestões e nós vamos então finalizar esse projeto para que ele venha a ser efetivamente, esteja em prática na nossa cidade. O vereador Marcos da Rosa, o senhor tem um trabalho também bastante grande na saúde pública, principalmente no que diz respeito a animais abandonados. O senhor já teve uma lei que foi aprovada aqui nesta casa, que trata sobre a esterilização de animais, e o senhor também esteve há 15 dias novamente visitando o CEPREAD, né? Mostrando para a comunidade, até fez questão de levar a TV Legislativa, a assessoria de comunicação aqui da casa, para fazer matérias, para mostrar para a sociedade qual é o trabalho que é feito naquele centro no que diz respeito aí, a animais abandonados aqui na nossa cidade. Como é que está essa situação? E o projeto de lei de esterilização animal está, de fato, funcionando na cidade? Exatamente, Marcão. É muito importante essa atuação, eu diria, eclética, porque a gente não pode, muitas pessoas levantam uma bandeira somente, mas nós não podemos fechar os olhos, eu acredito, a todas as demandas. Né? Todas as demandas, elas precisam ser olhadas pelo parlamentar. E na atuação na área da saúde pública, como membro do Conselho Fiscal do Hospital Santo Antônio, sempre apoiando, sempre estando a par dos acontecimentos, do recurso que é investido do governo municipal, e aqui eu abro um parênteses, já entro na questão ali do próprio CEPREAD, mas eu abro um parênteses para elogiar o prefeito Napoleão Bernardes, que pela Constituição ele tem que investir 15% do orçamento da receita corrente líquida do nosso município em saúde pública, mas ele já passa de 26%. Então, já mais de 10% da receita corrente líquida do nosso município, ou seja, mais de 10% a mais ele já está investindo na saúde pública. Nós temos acompanhado isso, ainda não é o suficiente, porque a saúde pública, na verdade, é uma questão e responsabilidade do Estado, mas como eles não dão conta, não vem recurso próprio, a própria tabela SUS está sem reajuste há muitos anos, o que dificulta muito a vida dos municípios que não conseguem arcar com tamanha despesa, tamanha demanda, com tão grande demanda, mas nós temos observado bem
essa situação e acompanhado. E nós apresentamos aqui na Câmara Municipal este projeto de lei que estabelece o dia da esterilização animal. Já foi colocado em prática. Na semana passada, foram mais de 60 animais esterilizados gratuitamente no nosso município. Com a criação do CEPREAD, que é o Centro de Proteção e Recuperação a Animais Domésticos, que é pioneiro em nosso município, tem sido exemplo para outros estados, inclusive, e até outros países. Pessoas estão vindo aqui colher informações e pegar esse modelo para levar para outras cidades, para outros estados. E algumas pessoas não sabiam direito como funcionava a informação que às vezes falta. Nós visitamos, acompanhamos, muito interessante e emocionante. Eu convido as pessoas para visitarem o CEPREAD, porque quando eles recebem um animalzinho ferido, que foi vitimado aí de um maltrato, enfim, eles já entram lá, eles já adotam, já colocam um nome no animalzinho, não entram lá, é como se fosse uma pessoa, né? Então eles cuidam bem, eles fazem uma cirurgia se for necessário, eles fazem a castração, dão um remédio ali para combater os vermes, enfim, todo esse tratamento específico que é necessário com os animais. Eles têm lá 3 veterinários à disposição para cuidar. Eles têm o CEPREAD móvel, que é um carro que vai até o local, um veículo que vai todo equipado, que vai até o local para atender um animal que foi acidentado, enfim. E, de fato, eu quero parabenizar o próprio presidente, o próprio diretor do CEPREAD, o Eliomar, e toda aquela equipe que, de forma tão carinhosa, tem tratado aqueles animais. E conscientizar a população também, Marcão, aproveitando esse espaço, para conscientizar a população, porque muitas pessoas acham que eles agora têm que ficar recolhendo todos os animais que as pessoas de forma irresponsável deixam soltos nas ruas. Eles acham, não, na verdade aquele centro de proteção, que cuida dos animais, eles cuidam daqueles animais que são vítimas de agressão, de atropelamento, e fica a conscientização aqui, o meu pedido, para que as pessoas cuidem com responsabilidade e não abandonem os seus animais. Vereador, foi um prazer tê-lo conosco aqui no programa. Espero contar com o senhor aí também em outras oportunidades. O prazer foi todo meu, sempre à disposição para comunicar com a comunidade de Blumenau. Sucesso. Obrigado. Fala, vereador, de hoje foi com o vereador Marcos da Rosa. Fala, volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos, até lá.